O varão conservador se arrepia ao ouvir simpatizante contar causos inexplicáveis do interior. Na pequena cidade de Serrinha, onde o tempo parece ter parado nos anos 50, todo mundo conhece o avô Américo. Ele é um homem de princípios rígidos, respeitado e temido por suas opiniões conservadoras. Com seus cabelos brancos e pele enrugada, Américo é um contador de histórias, e seus relatos sempre giram em torno da moralidade, da família e dos antigos costumes. Mas naquela noite chuvosa, o velho avô estaria prestes a enfrentar um mundo além da sua compreensão. A tempestade rugia lá fora e as janelas da casa estalavam sob o vento cortante. O cheiro da terra molhada invadia o ar, criando uma atmosfera sombria. Foi então que apareceu Samuel, um jovem simpático e corajoso, que tinha atravessado a chuva para escutar as histórias do velho. Ele era um simpatizante LGBTQIA+. Oh, da loucura! Américo franziu a testa. Ouvia, mas não acreditava. Essa é uma história de antiquíssimo Samuel. Não pode confiar em contos de imaginários. Samuel sorriu, ciente do desafio que era quebrar as barreiras de alguém como Américo. Mas e Dona Conceição? Ela encontrou o mistério. Uma entidade mística que apareceu em sua casa, pedindo ajuda para libertar almas aprisionadas. Você já pensou que talvez haja algo além do que enxergamos? Com cada conto, o avô sentia seu coração acelerar. Minhas crenças estão em jogo, pensava ele. Mas escutava com atenção, mesmo que a inquietação dentro dele crescesse. A chuva lá fora intensificava o ruído e as sombras na sala pareciam dançar, como se o próprio teto estivesse ouvindo. Dois homens interromperam a conversa. Chegaram de forma abrupta, barulhentos, trazendo a aura de rivalidade. Era Arnaldo, um antigo conhecido de Américo, com quem o avô tinha uma história rica de desavenças. Olha só quem está contando histórias! Com um garoto da cidade. Como você se deixou levar, Américo? A tensão subiu no ar denso. Américo sentiu um nó na garganta. Era a tradição contra a modernidade, e o peso do passado lhe esmagava os ombros. Samuel olhou para ele e Américo viu nele uma busca por aceitação. Mas o que ele tinha por verdade seria capaz de mudar? O avô olhou por um momento os rostos dos dois, separados por anos de disputas. As vozes começaram a se misturar em sua mente, e ele percebeu que a noite guardava mais perguntas do que respostas. Se eu me permito mudar, ainda serei aceito? Indagou a si mesmo, enquanto o trovão ecoava lá fora. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O avô Américo hesitava. O peso da noite e o rugido da tempestade lá fora aumentavam a tensão. Ele olhou para o rosto ansioso de Samuel, que parecia buscar sua aprovação. Mas antes que pudesse se pronunciar, uma explosão de luz iluminou os rostos na sala. O trovão foi ensurdecedor, um sinal de que a noite guardava algo ainda mais profundo.
2 estrondos consecutivos soaram, e a porta da frente se abriu com um estrondo. Uma figura alta e encapuzada entrou, drenando a cor da sala com uma presença sombria. O rosto estava oculto, mas a voz era clara e firme. "Américo, preciso falar com você", disse a figura, e todos no ambiente sentiram um arrepio na espinha. Américo congelou. Era Renato, seu irmão mais velho, que ele acreditava estar morto há décadas. Sua ausência sempre fora assunto de murmúrios na cidade, mas Américo nunca teve coragem de perguntar à sua família o que realmente aconteceu. Ele podia sentir seu coração batendo forte. Estava paralisado, sem saber se a aparição era um sinal ou uma maldição. Isso não era possível. Como poderia Renato estar ali diante dele em meio a uma noite tempestuosa? Samuel, confuso e assustado, olhou para Américo e então para Renato. A tensão na sala atingiu um pico. "O que você quer?" perguntou Américo, sua voz saindo quase como um sussurro. Renato se aproximou, seus olhos brilhando com uma intensidade que parecia atravessar o véu do passado. "É mais complicado do que você imagina. Aquela noite não foi um acidente", começou Renato, mas o avô o interrompeu, um nó na garganta o impedindo de prosseguir. A lembrança dos familiares sepultados em segredos o invadia. "Você não pode me acusar de algo, Renato. Você é um fantasma do meu passado", gritou Américo, sua fragilidade exposta aos jovens e à tempestade. Arnaldo, que ainda estava presente, também ficou em choque. O homem que sempre tentou deslegitimar os valores de Américo agora assistia abismado. Renato levantou a mão, como se desejasse silenciar os ânimos. "Eu não venho para o conflito. Estou aqui para pedir ajuda. A verdade do que aconteceu, ela ainda assombra este lugar. Expedito não é o único. O que você ouviu sobre as entidades, Samuel, é uma parte da história." O silêncio caiu sobre a sala como um manto pesado. Samuel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. "Que verdade? O que você está dizendo?" Ele mal conseguiu sussurrar enquanto todos os olhos se voltavam para o irmão perdido de Américo. A chuva continuava a cair lá fora, mas parecia que a atmosfera dentro da casa mudara de forma inquietante. "Eu não morri, Américo. Eu fui forçado a fugir. Nós todos carregamos segredos. Havia uma razão para o que ocorreu naquela noite." Renato desabafou, um lampejo de dor em seus olhos. E tudo isso se conecta. A história de Expedito, Dona Conceição. Eles sabem. Nós também sabemos. E eu preciso que você acorde para a verdade. As palavras de Renato penetraram como facas, desmoronando as certezas que Américo vinha construindo ao longo da vida. Seus valores se reviravam, e uma intensidade nas entrelinhas da fala do irmão o pressionava a agir. A tempestade lá fora já não era nada comparada ao turbilhão que agora dominava sua mente. "E se você estiver errado?" questionou Américo, involuntariamente se colocando em defesa. "E se tudo o que aprendi for verdade?" A dúvida tomou conta de seu ser, e ele percebeu que a realidade que conhecia poderia estar se desmoronando ali mesmo, naquela noite enlouquecedora. O olhar de Renato se suavizou. "Talvez seja a hora de você descartar os velhos dogmas e olhar além. Sua fé, Américo, pode estar te aprisionando. Esta cidade guarda mágoas que você precisa enfrentar." A sala pareceu girar por um momento. Samuel olhou para Américo, esperando um sinal. E nesse momento de silêncio e confusão, um estrondo ressoou, seguido de um lampejo de luz. Alguém gritou. Américo virou-se,
e a luz revelou uma nova presença na sala. Um objeto desconhecido brilhava, atraindo a atenção de todos. O que seria? O que mais estava oculto nas sombras daquela noite? O avô Américo sentiu um tremor nas mãos. A vida, como ele conhecia, estava prestes a mudar para sempre. O avô Américo sentiu seu coração acelerar ainda mais. A luz brilhante na sala fazia sombras dançarem nas paredes. Ele olhou para o objeto desconhecido, uma caixa antiga, coberta de poeira e ornamentos, que pareciam mais uma armadilha do que um tesouro. "O que é isso?" indagou, sem desgrudar os olhos da caixa. Renato se inclinou à frente, a voz ansiosa. "Isso é a chave para todo o nosso passado, Américo. O que contém dentro é o que você precisa saber." A energia na sala mudou. Samuel, que antes parecia tão confiante, agora estava pálido, como se sentisse o peso daquela descoberta. Os ecos da tempestade se tornaram um murmúrio ao fundo, enquanto todos se aproximavam. A curiosidade misturada com medo crescente. Renato se endireitou, seus olhos brilhando, como se estivesse invocando algo maior. "Abra, irmão! Você precisa enfrentar o que está guardado ali." Américo hesitou, mas a urgência na voz de Renato queimava em seu peito. Com um movimento hesitante, ele alcançou a caixa, os dedos tremendo. O que ele poderia encontrar ali? A caixa se abriu com um rangido antigo. Dentro havia cartas amareladas, objetos que pareciam familiares e um pequeno medalhão que refletia a luz com uma intensidade incômoda. O avô puxou uma carta. A caligrafia era inconfundível. Seu coração despencou. Era de sua mãe. As palavras a seguir o atingiram como um soco. "Se algo acontecer, a verdade precisa ser contada." A carta falava sobre segredos, sobre a fuga de Renato há anos. "É tudo sobre ele", pensou Américo, a cabeça rodando. Samuel deu um passo à frente. "Interessado. Continue, vovô. O que mais diz?" Mas a voz de Américo estava presa, um nó na garganta. Ele tropeçou nas palavras enquanto lembranças começavam a se arranjar em sua mente. Renato olhou fixamente para a carta que Américo segurava. Você não sabe tudo, Américo." Eu não fui o único a fugir. Fui forçado, mas havia outros. Outros cujas histórias foram apagadas. O que aconteceu naquela noite foi muito mais profundo e envolveu todos nós. Um estrondo forte sacudiu a casa e a luz piscou. Samuel deu um passo para trás e a tensão cresceu como um incêndio. O que mais estava escondido nos segredos da família? Antes que Américo pudesse perguntar, uma voz feminina ecoou de fora. "Américo, abra a porta!" A voz reconhecível fez o avô tremer. Era Luciana, sua irmã, a quem ele acreditava ter perdido na mesma noite em que Renato desaparecera. Mas como ela poderia estar ali? Bateu forte no peito, pálido. "Luciana, você está viva? Por favor, Américo! É uma questão de vida ou morte!" Luciana gritou, desta vez com uma urgência que soou como um pedido desesperado. O que estava acontecendo? O avô sentiu a sala girar. Américo olhou para Renato, que tinha um ar de terror e verdadeira preocupação. Ela não deveria estar aqui. Não agora! A revelação incendiou a mente de Américo. Você está dizendo que tudo isso se conecta? Sim. Mas não podemos ficar aqui. A expressão de Renato se intensificou
e ele puxou a caixa das mãos de Américo. Precisamos da verdade, mas não podemos abrir essas feridas agora. Você precisa decidir. Ficará ou irá atrás da sua irmã? A escolha pairava no ar, pesada como a tempestade do lado de fora. O avô Américo olhou para o rosto de Samuel, depois para Renato e, finalmente, para a porta onde a voz de Luciana ecoava. E nesse momento de decisão, o chão sob seus pés começou a tremer. O que está acontecendo? O barulho cresceu e as paredes pareciam se mover. O objeto que Renato segurava iluminou-se, pulsando com uma intensa energia. A caixa deixou de ser um mero artefato. Tornou-se uma fonte de poder. O que era mesmo aquela caixa? O que mais estava escondido? Américo sentiu vertigem. O que teria que abrir não eram apenas as representações de seu passado, mas o futuro de sua família. E, finalmente, tudo o que se questionava sobre amor, verdade e lealdade poderia desmoronar diante de seus olhos. O que ele escolheria? Américo sentiu o peso da decisão em seu peito. A sala estava mergulhada em uma tensão palpável. A caixa brilhava, pulsando como um coração. Ele olhou para Renato, que parecia cada vez mais preocupado. A voz de Luciana ecoava do lado de fora, aumentando a urgência da situação. A tempestade rugia e o chão tremia sob os seus pés. Então, um grito, não um grito qualquer, mas uma explosão de som como um trovão. A porta se abriu com um estalo ensurdecedor. E uma figura familiar, mas inesperada, entrou. Era Antonella, a esposa de Renato, parecendo mais pálida do que ele jamais a tinha visto. Seus olhos estavam arregalados e sua respiração era ofegante. Américo, você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. Américo, atordoado, mal conseguia manter o foco. Você? Como você está aqui? Eu não devia estar. Mas eu soube de tudo. O que aconteceu naquela noite? É muito mais terrível do que você imagina. Antonella falou com urgência. Renato estremeceu ao ouvir o nome dela. Américo agora estava cercado por segredos que se entrelaçavam como um emaranhado. Do que você está falando? A voz de Américo saiu como um sussurro. O choque e a confusão conflituavam em sua mente. É sobre Renato e a fuga dele. E o que aconteceu com Luciana? Antonella continuou, a voz trêmula. Havia uma razão para tudo. Eles não foram simplesmente forçados a sair. Ela olhou para Renato, a expressão dela mudando de urgência para uma dor profunda. Você não contou a ele a verdade, irmão? A sala congelou. Renato se virou, os olhos olhando para Antonella, como se ela tivesse atingido seu ponto mais frágil. O que você quer dizer com isso? Antonella respirou fundo, o medo iluminado por uma faísca de determinação. A verdade é que Luciana, ela não estava apenas em perigo. Ela foi uma das razões de tudo isso. Para nós dois, para você, Américo, o que você acha que aconteceu naquela noite não é o que você pensa. Fui eu quem organizou a fuga. Um murmúrio de incredulidade percorreu a sala. Américo olhou para a esposa de Renato, a mente girando em busca de respostas. Você organizou a fuga? O que você está dizendo? Ele mal conseguia processar a revelação. Eu comprei a passagem. Fui eu quem disse que era para você e Luciana saírem, Américo. Eu sabia que eles não poderiam ficar. Estava tudo planejado, mas não como você imagina. Antonella lamentou com a voz embargada. Vocês estão mentindo! Isso não faz sentido!
A voz de Américo saiu mais alta agora, entorpecida pela raiva e pela dor. Como você pôde fazer isso? Como pode haver um plano para uma fuga e mesmo assim, Luciana? Mas a frase não terminou. Um estalo no fundo da sala provocou a atenção deles. A caixa que Américo havia aberto começou a brilhar mais intensamente e uma onda de energia envolveu o ambiente. Américo estava prestes a desmaiar de tanta confusão quando, em uma explosão de luz, algo surgiu da caixa, uma projeção holográfica do passado. Imagens distorcidas e fragmentadas começaram a se formar, revelando uma cena que parecia atual, mas distante. Uma confrontação, uma lita, uma mesa cercada por rostos conhecidos. E no centro da projeção, uma figura idêntica a Luciana. Mas algo estava errado. O olhar dela não era o de alguém que estava fugindo. Era o de alguém que estava cercada. A imagem piscou e antes que pudesse processar, uma frase ecoou pela sala. Você não me conhecia, mas eu sempre estive aqui, escondida entre suas mentiras. A sala ficou em silêncio absoluto. Américo não conseguia fechar a boca. Antonella estava certa. A verdade era muito mais complexa. E enquanto cada um lutava para entender a nova camada de segredos que se desenrolava, uma pergunta vagava no ar. Quem realmente era Luciana? O que mais estava escondido nessa história? E quais eram as verdadeiras intenções de todos ali? O passado tão cuidadosamente guardado estava prestes a ser desmascarado. E o que isso significava para Américo e sua família? A sala estava envolta em um silêncio pesado. E a projeção exibia as imagens inquietantes de Luciana. O rosto dela sorria, mas havia algo nos olhos que não parecia certo. O pânico tomou conta de Américo, e antes que ele pudesse processar as palavras de Antonella, a figura holográfica piscou novamente, agora revelando rostos familiares ao seu redor, pessoas que ele reconhecia, mas jamais esperaria ver. Não, isso não pode ser! Américo murmurou, seu coração acelerando ao perceber que aquelas lembranças não eram do que aconteceu naquela fatídica noite. Era uma cena de família, com Renato e Luciana lado a lado, rindo e brincando em uma celebração silenciosa, tudo escondido sob uma camada de segredos. Ele sentia o mundo ao seu redor se desmoronando. Américo! Gritou Renato, suas mãos se movendo desesperadamente na frente do holograma. Você não entende, não sou eu quem deve te convencer, mas você precisa enxergar além. Por um momento, Américo hesitou em responder. A confusão pulsava em sua mente. Luciana havia se escondido em algo mais que dores e desilusões, e a revelação parecia se aproximar como uma tempestade que, ao invés de se acalmar, apenas aumentava. Do que você está falando? A voz de Antonella cortou a tensão, mas uma nova sombra percorreu sua expressão. O olhar de Renato, patético de preocupação, pode ser a resposta que ela tanto temia. Ela não é quem você pensa. Renato respirou pesadamente, seus olhos agora fixos em Antonella. O que você fez? Isso foi muito além do que qualquer um pode aceitar. Luciana tinha que ser protegida de você. Américo piscou. O que estava acontecendo? O rosto de Antonella escureceu. Um silêncio mortal tomou conta da sala. O que você quer dizer com isso, Renato? Um estrondo irrompeu do céu e a energia da tempestade pareceu se agravar,
como se o próprio clima estivesse reagindo à revelação. Antonella fitou em Renato com pânico em seus olhos. O que você escondeu? Foi culpa minha. Apenas me diga que não. A verdade é que Luciana não pode saber sobre isso. Renato gritou, sua voz cheia de desespero. O ar ficou pesado e todo o ambiente se tornou um grande eco de tensão. Samuel observava, completamente atordoado. O que está acontecendo? O que você quis dizer, Renato? Ele se aproximou, buscando respostas entre os gritos e a confusão. A sala estava em um estado de caos, as paredes parecendo tentar se fechar sobre eles. E no auge do desespero, a projeção se iluminou com uma nova imagem, mais clara do que nunca. Mostrava Luciana não apenas como uma irmã, mas algo muito mais profundo. Havia uma cena registrada em um lugar sombrio, com vozes abafadas, algo que parecia um plano sendo discutido em meio a sussurros. Tudo começou na noite da festa, Américo. Não era só uma celebração, era um plano. Antonella desabafou, sua voz cortando o silêncio como faísca. Para proteger Luciana, nós fizemos o que era necessário. Havia mais pessoas envolvidas. Estavam se aproximando dela. As coisas ficaram fora de controle. Américo sentiu seu coração disparar. Como assim proteger? O que você quer dizer, Antonella? O que você fez? A raiva ardeu dentro dele enquanto ele lutava para entender. Eu não posso contar tudo agora, Antonella disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas eu sei o que é o verdadeiro perigo, e é isso que precisamos desvendar antes que seja tarde demais. A sala começou a tremer mais intensamente e a caixa brilhou ainda mais, como se estivesse respondendo à tensão crescente. Renato apertou os olhos, cercado de pavor. Você não pode abrir isso, Américo. Não agora. Américo lançou um olhar entre os rostos familiares e a imagem agora devastadora da projeção. As verdades estavam se entrelaçando em uma teia de mentiras. E então uma explosão de luz envolveu tudo. E antes que pudesse reagir, a figura holográfica de Luciana começou a se distorcer. Uma voz ecoou, mais profunda e sombria. Você não deveria estar aqui. E então, antes de Américo conseguir entender, tudo ao seu redor desapareceu em um silêncio aterrador. Américo ficou paralisado, com o corpo inteiro tremendo. Ele sabia que a fachada de sua família tinha se rompido, mas até onde iam essas mentiras? E o que realmente acontecera naquela noite? As respostas estavam mais próximas do que nunca, mas ele estava pronto para aceitar a verdade. A sala estava envolta em um silêncio pesado, e a projeção exibia as imagens inquietantes de Luciana. O rosto dela sorria, mas havia algo nos olhos que não parecia certo. O pânico tomou conta de Américo, e antes que ele pudesse processar as palavras de Antonella, a figura holográfica piscou novamente, agora revelando rostos familiares ao seu redor. Pessoas que ele reconhecia, mas jamais esperaria ver. Não, isso não pode ser. Américo murmurou, seu coração acelerando ao perceber que aquelas lembranças não eram do que aconteceu naquela fatídica noite. Era uma C. Ele sentia o mundo ao seu redor se desmoronando. Américo! Gritou Renato, suas mãos se movendo desesperadamente na frente do holograma. Você não entende! Não sou eu quem deve te convencer, mas você precisa enxergar além. Por um momento, Américo hesitou em responder. A confusão pulsava em sua mente. Luciana havia se escondido em algo mais que dores e desilusões. E a revelação parecia se aproximar como uma tempestade que, ao invés de se acalmar, aumentava. Do que você está falando? A voz de Antonella cortou a tensão.
Mas uma nova sombra percorreu sua expressão. O olhar de Renato, patético de preocupação, pode ser a resposta que ela tanto temia. Ela não é quem você pensa. Renato respirou pesadamente, seus olhos agora fixos em Antonella. O que você fez? Isso foi muito além do que qualquer um pode aceitar. Luciana tinha que ser protegida de você. Américo piscou. O que estava acontecendo? O rosto de Antonella escureceu. Um silêncio mortal tomou conta da sala. O que você quer dizer com isso, Renato? Um estrondo irrompeu do céu, e a energia da tempestade parecia se agravar, como se o próprio clima estivesse reagindo à revelação. Antonella fitou em Renato com pânico em seus olhos. O que você escondeu? Foi culpa minha? Apenas me diga que não! A verdade é que Luciana não pode saber sobre isso. Renato gritou, sua voz cheia de desespero. O ar ficou pesado e todo o ambiente se tornou um grande eco de tensão. Samuel observava, completamente atordoado. O que está acontecendo? Renato! Ele se aproximou, buscando respostas entre os gritos e a confusão. E no auge do desespero, a projeção se iluminou com uma nova imagem, mais clara do que nunca. Mostrava Luciana não apenas como uma irmã, mas algo muito mais profundo. Havia uma cena registrada em um lugar sombrio, com vozes abafadas. Algo que parecia um plano sendo discutido em meio a sussurros. Tudo começou na noite da festa, Américo. Não era só uma celebração. Era um plano. Antonella desabafou, sua voz cortando o silêncio como faísca. Para proteger Luciana, nós fizemos o que era necessário. Havia mais pessoas envolvidas. Estavam se aproximando dela. As coisas ficaram fora de controle. Américo sentiu seu coração disparar. Como assim proteger? O que você quer dizer, Antonella? O que você fez? A raiva ardeu dentro dele, enquanto ele lutava para entender. Eu não posso contar tudo agora, Antonella disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas eu sei o que é o verdadeiro perigo. E é isso que precisamos desvendar, antes que seja tarde demais. A sala começou a tremer mais intensamente e a caixa brilhou ainda mais, como se estivesse respondendo à tensão crescente. Renato apertou os olhos, cercado de pavor. Você não pode abrir isso, Américo. Não agora! Américo lançou um olhar entre os rostos familiares e a imagem agora devastadora da projeção. As verdades estavam se entrelaçando em uma teia de mentiras, e então uma explosão de mousse envolveu tudo, e antes que pudesse reagir, a figura holográfica de Luciana começou a se distorcer. Uma voz ecoou, mais profunda e sombria. Você não deveria estar aqui. E então, antes que Américo conseguisse entender, tudo ao seu redor desapareceu em um silêncio aterrador. Uma nova realidade surgia com a força de um furacão. No meio da sala, Antoine, um primo distante que todos acreditavam ter desaparecido, apareceu. Ele não era apenas uma sombra do passado, mas alguém que detinha segredos cruciais. Sua presença era como um trovão, ressoando no fundo da mente de Américo. Você não sabe quem somos realmente, Américo. Começou Antoine, sua voz grave e carregada de mistério. A verdade esconde mais do que imagina. Luciana não é somente sua irmã. Ela é parte de algo muito maior. E tudo começou antes da sua festa. Muito antes. O ar ficou gelado. Todos os olhares se voltaram para ele. E a sala pulsava com a frustração e o medo que a revelação trazia. O que você quer dizer? Américo gritou, o tom de sua voz revelando desespero. A verdade estava sendo arrancada dele, camada por camada. Antoine respirou fundo.
Sua presença imponente, parecendo ocupar todo o espaço. A fuga de Renato não era apenas sobre escapar. Era sobre salvar Luciana de um destino. Um destino que ela nem ao menos conhece. O que aconteceu na noite em que tudo desmoronou está ligado a ela de maneira que você nunca sonhou. Não. A voz de Antonella estava embargada e suas mãos tremiam. Não pode ser. Luciana é minha irmã. Sim, e é por isso que você ainda não entendeu o que está em jogo. Antoné continuou, sem se deixar intimidar. Você estará perdendo não apenas a batalha, mas a guerra. É hora de você decidir se vai continuar a ignorar ou enfrentar a verdade antes que seja tarde demais. Um frio cortante percorreu a espinha de Américo. A sala estava carregada de tensão e o passado clamava para ser desvendado. Ele olhou para todos, as expressões de horror se desenhando nos rostos, enquanto a tempestade lá fora rugia. O que mais estava escondido? O que realmente estava em risco? Luciana! Ele murmurou, a dor e a dúvida num único sussurro. Os mistérios não estavam apenas no passado. Eles estavam se formando mais uma vez, ameaçando uma nova vida, uma nova realidade. E tudo o que ele decidiu até agora, todas as certezas que construiu, pareciam desmoronar sob o peso das revelações. Eu não estou pronto para enfrentar isso, pensou, enquanto o mundo à sua volta se tornava um labirinto de segredos e dúvidas. A sala estava cheia de uma tensão palpável. Américo sentia seu coração disparar. Antoine, com sua voz pesada, parecia iluminar um passado obscuro. Você não sabe quem somos realmente, Américo, ele começou. Mas sua voz tremia com a gravidade das suas palavras. Luciana não é somente sua irmã. Ela é parte de algo muito maior. O ambiente estava carregado de expectativa. E uma onda de medo percorreu a sala. O que você quer dizer? Américo perguntou, com a voz embargada. Ele estava lutando para entender enquanto a imagem holográfica de Luciana pulsava de maneira inquietante diante de seus olhos. Antoine respirou fundo e continuou. A verdade esconde mais do que imagina. Há um legado que vocês não conhecem. Luciana é um alvo. E o que aconteceu na noite da festa não foi um acidente. As palavras de Antoine caíram como uma bomba no ambiente. Um alvo? De quem? Por quê? Américo estava prestes a explodir em perguntas, mas antes que pudesse se sustentar, a caixa começou a brilhar ainda mais intensamente. A energia na sala se tornava palpável, como se estivesse viva e reagindo às emoções. Américo, você não entende! Antonella tentou interromper, mas um ruído ensurdecedor cortou suas palavras. A casa vibrou e todas as luzes piscaram. De repente, uma explosão de luz iluminou a sala, e antes que eles pudessem se proteger, a janela explodiu em milhares de fragmentos. Todos caíram, protegendo os rostos. Américo sentiu o estilhaço de vidro passar perto de si, e por um momento... Tudo parecia um pesadelo. Ele se levantou, respirando pesadamente, e olhou para os outros. Antonella estava em pé, seu rosto pálido e os olhos arregalados. Então, de repente, uma sombra passou pela sala. Américo se virou rapidamente. Era uma figura encapuzada, com um manto negro, de pé na porta estilhaçada. O coração dele parou. Quem é você? Gritou Renato, enquanto a figura avançava.
A figura levantou a mão e, de repente, uma luz intensa emanou dela. Américo sentiu um frio cortante e a escuridão parecia envolver seu coração. Ele não conseguia desviar o olhar. Vocês estão tão perto, mas tão longe! A voz era um sussurro profundo, ecoando como se estivesse em toda parte ao mesmo tempo. Então, a figura removeu o capuz, revelando um rosto que Américo nunca esperara ver. Era Luciana, mas algo estava terrivelmente errado. Seus olhos não eram os mesmos. Eles brilhavam com uma intensidade estranha, quase sobrenatural. Você não entende, Américo. Eu voltei porque a verdade precisa ser revelada, disse ela, e sua voz soou como um eco distante. O que você pensa que sabe está errado. A sala ficou em silêncio, até o ruído da tempestade lá fora parecia ter diminuído. O que você quer dizer? Américo estava chocado. As palavras foram arrancadas de sua boca. Vocês não podem continuar vivendo assim. Luciana continuou, sua expressão firme e determinada. A fuga de Renato e as mentiras de Antonella, tudo tem um propósito. Que propósito? Antonella entrelaçou os dedos. Sua voz tremia. Luciana? Que você está dizendo? O choque da revelação se espalhou pelo ambiente. Eu sou a chave. Sempre fui, Luciana disse, e então um brilho intenso emanou dela, envolvendo todos na sala novamente. Américo sentiu-se puxado, como se algo completamente novo estivesse se formando nesse bordulho de verdades. Neste instante, Antoine se adiantou. Luciana, você não pode dizer isso! As consequências! Você não entende! E de repente, tudo aconteceu. O chão começou a tremer, e a caixa soltou um grito agudo, como se estivesse sendo comprimida. Uma onda de luz pareceu se espelhar na sala, e antes que Américo pudesse entender o que estava acontecendo, a figura de Luciana se distorceu, transformando-se em algo mais grotesco. Um contorno ameaçador emergiu da luz, e a imagem de Luciana desapareceu, deixando todos em choque. Não, não, não! Américo gritou, em desespero, enquanto as sombras na sala começaram a se agitar, tomando formas incompreensíveis. Uma nova essência estava emaranhada nas revelações, e o que todos pensavam a respeito da verdade estava prestes a desmoronar. Ele olhou para os rostos ao seu redor. A confiança e a gratidão haviam se transformado em medo e desconfiança. As perguntas ferviam na mente de Américo, mas havia algo maior em jogo agora. Uma instabilidade que o cercava. O que isso significava para sua família, para seu futuro? Prepare-se, Américo. A verdade não é o que você pensa. A voz de Luciana ecoou da escuridão, enquanto todos lutavam contra o tumulto ao seu redor. E então, tudo se apagou. A escuridão reinou, seguida de um silêncio profundo e opressor. O que mais estava escondido naquelas sombras? A verdadeira batalha estava apenas começando, e Américo sabia que o que vinha pela frente mudaria tudo. O silêncio se estendeu, pesado, enquanto a figura de Luciana se distorcia na luz. Américo sentiu seu estômago revirar. A ideia de que ela poderia não ser quem ele pensava o apunhalou como uma faca. E então, em um instante, a figura desapareceu, sufocando o ar ao redor. Um gélido vento passou pela sala, e a caixa começou a brilhar ainda mais intensamente. Medo e ansiedade encheram os olhos de todos. Renato olhou para Antonella, seu rosto começando a se contorcer em confusão e raiva. O que foi isso? O que Luciana quis dizer?
Não sei, não faço ideia, Antonella gritou, as mãos tremendo ao lado da cabeça. A atmosfera estava elétrica, cada um sentindo a tensão. A luz da caixa piscava freneticamente, como se estivesse viva. Américo sentiu uma onda de desespero. Isso não pode estar acontecendo. Tudo o que sabemos, tudo o que cremos, é mentira. Havia um burburinho entre Samuel e os outros, gritos misturados com o som da tempestade lá fora. Mas uma voz se destacou, firme e conhecedora. Não, Américo. Era Antoine. E seu tom carregava um peso que fez todos pararem. A verdade que você não sabe pode ser ainda mais profunda. Mais profunda? A palavra saiu como um sussurro, enquanto Américo olhava para Antoine, sua mente girando com o impacto da revelação. O que você quer dizer com isso? A voz de Antoine ficou mais forte. Luciana não é apenas uma irmã. Ela é uma parte de um legado que vocês não entendem. E a única maneira de proteger a verdade é trazê-la de volta. De volta de onde? Américo estava à beira da explosão em frustração. O que você está escondendo de mim? O espaço ficou ainda mais pesado e Antoine respirou fundo. Essa não é somente a sua história, é de todos nós. Tudo o que aconteceu nesta cidade foi por causa do que Luciana representa. Verdades que foram ocultadas, porque todas nossas vidas estão ligadas a um destino muito maior. Você apenas precisa saber o que aconteceu há muitos anos. E isso foi suficiente para a sala tremer com um arrepio de terror. O que aconteceu? A voz de Antonella tremeu. E então, nas sombras, uma nova presença começou a se formar. Enquanto Américo olhava, a figura começou a se materializar. A silhueta reservado, disfarçada, seus olhos brilhando de maneira intensa. Uma energia desesperadora emitiu dessa figura. Américo. Era uma voz suave, mas seria conhecida em qualquer lugar. A sala explodiu em murmúrios. Você? Américo mal conseguia acreditar. Era a Helena, a avó que todos acreditavam ter morrido anos atrás. Ela se adiantou, e a intensidade em seu olhar fez o coração de Américo disparar. Eu voltei porque todo o legado que você carrega precisa ser revelado. E a verdade é que Luciana não é somente sua irmã, mas minha filha. A filha que eu perdi. O chão parecia desabar sob os pés de Américo. Um choque profundo arrastou sua compreensão. E um nó se formou em sua garganta. O quê? Como assim? Isso não pode ser verdade. Cada palavra parecia uma facada. É verdade. E a história que você ouviu sobre nossa família? Ela está entrelaçada com segredos que vão além do que você possa imaginar. A voz de Helena era clara, mas as palavras martelavam na mente de Américo. O emaranhado de verdades e mentiras estava prestes a explodir. Américo se virou, confuso, olhando para todos na sala. Mas nunca me disseram. Você nunca me contou. Por que agora? Por que todos vocês me ocultaram isso? Porque havia forças maiores em jogo, Américo. O que está em risco é mais do que apenas a verdade. É a vida de Luciana, Helena exclamou. Uma onda de pânico tomou conta. Se Luciana era filha de Helena, então tudo o que Américo pensou que sabia sobre sua própria família tinha mudado. E então, a caixa estourou em uma luz ofuscante, preenchendo a sala com um brilho intenso. Precisamos agir agora, antes que seja tarde demais. As vozes se misturavam, mas o tempo parecia escorregar entre os dedos. Américo percebeu que a verdadeira batalha não é só sobre descobrir segredos, mas lutar pelo que era amado. Helena continuou, seus olhos ardendo com intensidade. Vocês não têm ideia do que está vindo para cá. Precisamos nos unir para protegê-la.
E no auge da confusão, um estrondo ecoou pela casa. Algo se aproximava, e a tempestade do lado de fora rugia como um aviso de que a luta estava apenas começando. Américo sentiu um medo paralisante. Se Luciana era parte desse legado, o que teria que sacrificar para salvá-la? As novas verdades clamavam para serem desenterradas, e o desenrolar dos eventos estava prestes a mudar tudo, fazendo todos questionarem que caminho realmente deveriam seguir. A sala ficou em silêncio e Helena olhou nos olhos de Américo com uma intensidade que paralisou o ambiente. O coração dele batia tão rápido que parecia querer escapar do peito. Ele não conseguia processar tudo o que acabara de ouvir. A revelação que Luciana não era apenas sua irmã, mas também filha de Helena, mudava tudo. Ele estava prestes a questionar quando um estrondo intenso fez o chão tremer e as luzes piscarem. Todos olharam para o canto onde a caixa brilhava intensamente. O brilho se tornava quase insuportável e uma sombra escura começou a se formar ao seu redor. "O que está acontecendo?" gritou Renato, enquanto todos se afastavam da caixa, agora pulsando como se estivesse viva. O brilho aumentou a cada segundo, e então, em um flash ofuscante, uma figura humanoide emergiu da caixa. Era uma presença que se contorcia, como se estivesse tomando forma. O ar estava pesado, e uma onda de energia tomou conta da sala, fazendo todos se afastarem involuntariamente. "Não pode ser!" Murmúrio escapou dos lábios de Américo. A figura se aproximou, e à medida que se tornava mais clara, uma sensação de desespero invadiu o peito de todos. "É você?" A voz de Antonella soou trêmula, cheia de medo. A figura se revelou de uma maneira retorcida. Era Luciana, mas não a irmã que Américo conhecia. Algo estava terrivelmente errado. Seus olhos brilhavam com uma intensidade sinistra, e qualquer traço de amor que costumava ter estava substituído por uma frieza inexplicável. "Vocês achavam que estavam seguros?" A voz que saiu de seus lábios não era a mesma. Era mais profunda, ecoando pelo ambiente como um trovão. "Não, não, não!" Américo balançava a cabeça em descrença. "Luciana, o que aconteceu com você?" "Eu sou a guardiã de segredos que vocês nunca deveriam ter desenterrado", ela disse. E cada palavra parecia se enroscar na mente dos presentes, amarrando todos em pânico. "Eu retorno com respostas, mas também com a dor acumulada de verdades não ditas." "Você é diferente", Renato gritou, tentando alcançar o coração dela. Mas a figura de Luciana só riu, um som doentio e frio. "Diferente? Eu sou a verdade, e a verdade nunca é gentil." Ergueu a mão e, de repente, imagens começaram a se formar ao redor deles. Imagens distorcidas de uma noite fatídica. A cena revelava a própria família de Américo cometendo atos que pareciam horrendos. A luz pulsava, e com cada batida, as imagens revelavam mais segredos. Traições, alianças sombrias e deslealdades. Vocês nunca perceberam o quanto estavam enredados em algo maior, não é? Luciana sorriu, os olhos brilhando com um poder maligno. Américo sentiu seu mundo desabar. A verdade que ele tanto buscava não era a resposta que ansiava. Os rostos de Antonella e Renato se tornaram pálidos como a luz daquela revelação. "Isso não é possível!" Antonella gritou. Mas a figura de Luciana avançou rapidamente, enquanto a pressão aumentava na sala. "Vi as sombras que vocês esconderam, e agora as sombras estão aqui para cobrar seu preço." E foi quando um grito,
ecoou. Um rugido ensurdecedor explodiu da tempestade lá fora. Um som que parecia misturar-se com a dor dos segredos revelados. Uma onda de energia invadiu a sala e todos foram empurrados para trás. O chão se partiu e a casa começou a desmoronar, levando todos a um novo abismo. Anérico caiu e, quando se levantou, percebeu que estava sozinho em meio a uma tempestade de sangue e sombras. Luciana! A última coisa que ele viu foi o sorriso maligno dela, ressonando nas paredes da casa, que agora evidenciavam verdades e mentiras interligadas. O desespero subiu pelas veias. O que isso significava para o seu futuro? Para a sobrevivência de sua família? A cena mudou drasticamente. Ele tinha certeza de que encontraria um momento de clareza neste caos. Mas em vez disso, a escuridão se aprofundou e a tempestade rugia mais forte, ameaçando engoli-lo. Américo entendeu que a batalha não era apenas pela proteção de Luciana, mas pela própria alma de sua família. E agora, tudo o que ele acreditava estava em jogo. E a única resposta que restava era o que foi realmente ocultado por toda a sua vida. Américo estava paralisado, seu mundo desabando ao seu redor. A figura distorcida de Luciana, não era ela, olhava para ele com um sorriso que não chegava aos olhos. Vocês sempre foram tão ingênuos. A voz ecoou pela sala. Agora, o passado vai cobrar o preço. A caixa brilhava, pulsando como um coração sombrio. Américo sentia uma onda de desespero, um aperto no peito. Luciana, o que você se tornou? Gritou. Mas suas palavras mal romperam a tensão no ar. Helena, sua avó, avançou, um misto de amor e dor em seu olhar. Luciana, ou o que restou dela, precisa de ajuda. Não deixe que ela te arraste para a escuridão. A luta entre o bem e o mal permeava o ambiente, e a tensão elevava-se como uma tempestade. Ajuda! Luciana riu, mas não era uma risada alegre. Vocês não entendem. Não há ajuda possível. A verdade é o que me fortalece. Ela gesticulou, chamando sombras que pareciam dançar em torno dela. O que está oculto deve ser revelado, mesmo que custe suas vidas. Américo! Escute-me! Renato gritou, sua voz cortando a confusão. Não olhe para ela! O que você precisa fazer é enfrentar a verdade. Os olhos de Américo estavam perdidos entre a luz ofuscante da caixa e a figura acolhedora da sua verdadeira irmã. A boxe estava se intensificando e a luz começava a se esgotar. Tina, a mãe de Samuel, entrara na sala. Vocês têm que se unir. É o único jeito. Ela avançou, seus olhos radiantes de determinação. Finalmente, o peso das mentiras começou a desmoronar à sua volta. Américo trincou os dentes. Certo, estou pronto. Luciana, eu vou salvar você, mesmo que tenha que enfrentar os horrores que vieram à tona. Ele percebeu que não estava sozinho. Em volta, as pessoas que mais amava apoiavam-no. Renato, Antonella e até mesmo Antoine formavam uma frente unida. Com um movimento decidido, ele se aproximou da caixa e, sem hesitar, gritou: todo o legado familiar, todas as verdades ocultas, eu aceito! E em um segundo, uma onda de luz sibilante disparou da caixa, envolvendo-os. A figura de Luciana hesitou diante da luz, seu sorriso desvanecendo-se lentamente. O que você fez? O desespero começava a se misturar à sua fachada distorcida. Com um brilho intenso, a presença assombrosa começou a se desvanecer. Américo viu flashes de memória, imagens de um passado harmonioso entre os feixes de luz e sombras. O sorriso próprio de Luciana foi esboçado.
Não me deixe! Não! Sua voz ecoou enquanto a luz devorava a escuridão. Então, tudo foi consumido em um clarão ofuscante. O alvoroço cessou. Américo caiu de joelhos enquanto as memórias se dissipavam. Ele sentiu uma onda de calor, uma pulsação de energia que preenchia a sala. O grito de Luciana sumiu, como um sussurro na brisa. Quando a luz se acalmou, todos estavam em pé, respirando pesadamente. A sala estava diferente, mais leve, como se o peso da verdade finalmente tivesse sido libertado. Os rostos familiares estavam aliviados, mas com expressões de ansiedade. "Conseguimos?" perguntou Antonella, olhar esperançoso. "Sim", Américo respondeu a voz firme, mais trêmula. Não sei o que aconteceu exatamente, mas algo mudou. Para sempre ligado ao passado, ele sabia que o futuro agora carregava novas promessas. Enquanto o sol começava a nascer, trazendo um novo dia àquela cidade cheia de segredos, Américo olhou para os rostos daqueles que amava e percebeu uma leve faísca de esperança. Havia ainda muito a descobrir, muitas feridas a curar, e não importava o que o futuro reservava, eles enfrentariam juntos. "Vamos reconstruir o que foi perdido", ele disse, a determinação fervendo em seu peito. E, enquanto o amanhecer coloria o céu, a família de Américo se uniu, disposta a criar novas histórias, desta vez livres das sombras. E você, está pronto para enfrentar a verdade e a escuridão ao seu redor? Não se esqueça, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo com seu apoio. Inunde a seção de comentários sobre este desfecho. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final fascinante. Você precisa demonstrar seu apoio e engajamento agora, porque apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância. Não espere nem mais um segundo para agir.